Então, pessoal, bom dia. Nós vamos terminar dois exercícios sobre subordinadas adjetivas juntos, na página 51 do caderno de atividades. E logo em seguida, eu vou começar com vocês conteúdo novo, as subordinadas adverbiais. Então, eu peço aí que vocês me acompanhem e vamos lá para os últimos exercícios do caderno de atividades sobre subordinadas adjetivas. Já vai aparecer aí o livro para vocês. Então, nós estamos aqui nas questões 11 e 12, certo? Vamos resolvê-las juntos. Pronto. Aqui, número 11. Imagine que exista um jardim A que tenha 5 canteiros e um jardim B que também tenha 5 canteiros iguais aos do primeiro. Suponha que a respeito dos dois jardins, uma pessoa faça os comentários a seguir. Então, cada jardim tem 5 canteiros e o B tem os 5 canteiros iguais aos do primeiro. A respeito do jardim A, os canteiros que estão floridos são protegidos por pequenas cercas de metal. Agora vamos ao jardim B. Os canteiros que estão floridos são protegidos por pequenas cercas de metal. Pergunta-se: qual dos dois jardins está mais florido? Justifique sua resposta. Vocês sabem dizer para mim qual jardim é o mais florido? Se é o A ou o B? Vamos lá? Veja aqui. Eu tenho que estão floridos, que é uma oração adjetiva que está dando uma característica para canteiros. E neste caso, que estão floridos, esta oração adjetiva não veio acompanhada de vírgulas. Então, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Já em B, que estão floridos, também é uma oração adjetiva, mas ela veio acompanhada de vírgulas. Veja só, tem uma vírgula logo aqui depois e há uma vírgula também antes. Neste caso, a oração adjetiva é explicativa e a ideia é o quê? Generalizada. Todos os O B canteiros é o estão mais florido, floridos. Isso. B é o porque o mais B é tipo florido. todos os canteiros e o A é só os que estão floridos. Isso mesmo. Perfeito. Eu só vou anotar aqui para vocês, junto das sentenças, a classificação da oração. Então, a de cima é oração subordinada, adjetiva, restritiva. Mesmo que veja que o exercício não pede a classificação, tá? Estou colocando aqui só para registro. Adjetiva, explicativa. E aí, como você mesmo disse, o canteiro mais florido é o B, certo? Por causa das vírgulas. E agora nós vamos justificar ali embaixo. Essa letra parece que ficou um pouco grande, eu vou dar uma diminuída nela. No entanto. Então pergunta-se qual dos dois jardins está mais florido? Justifique sua resposta. O jardim B. Na sentença, que oferece informações sobre ele, a oração adjetiva que estão floridos é acompanhada de vírgulas, sendo uma explicativa. Isso indica que
Todos os canteiros estão floridos. Pronto. Bem tranquilo, não é? A única coisa é que a resposta não está cabendo aqui, hein? Deixa eu ver se eu tenho... eu posso diminuir um pouquinho mais a letra. No entanto... Assim. Aí eu dou um zoom. Vocês precisam anotar essa resposta ou vocês já têm ela pronta por aí? Então agora nós vamos para número 12, certo? Então olha aí. No período a seguir, as 3 orações subordinadas destacadas apresentam-se na forma desenvolvida. Abriu cuidadosamente a janela do quarto da frente, que se voltava para o jardim, pois teve a certeza de que ouvira alguém que chamava seu nome na calçada da rua. Aqui eu quero retomar com vocês o seguinte. Ele falou ali que as orações estão desenvolvidas. O que isso significa? Que as orações estão com os seus conectivos, certo? Ou uma conjunção, ou uma preposição, ou até um pronome relativo, e o verbo ali está flexionado. Na oração reduzida, nós tiramos este conectivo e colocamos o verbo numa forma nominal. Então, eu tiro o conectivo e coloco o verbo na forma nominal. Dessa forma. Entendido? Então, o que acontece aí? Ele está mostrando que lá no original, essas orações estão desenvolvidas. E agora ele vai fazer alguns pedidos para nós sobre elas. Voltemos lá. Então, estamos aí na nossa última questão sobre subordinadas adjetivas. Escreva esse período substituindo as 3 orações destacadas por suas equivalentes orações reduzidas. Primeiro, eu quero fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui a fonte em vermelho. Nós vamos numerar essas orações. Então, 1, 2, de que ouvir alguém. 3. São 3 orações. Ainda, para a nossa organização, eu vou buscar aqui uma linha. Nós vamos marcar cada oração de uma cor. Que se voltava para o jardim. Pois teve a certeza de que ouvira alguém. Opa! E, finalmente, que chamava seu nome na calçada da rua. Então, agora nós vamos reescrever para responder a letra A, certo? Cada uma dessas sentenças. Vejam cada uma dessas orações, desculpe. Abriu cuidadosamente a janela do quarto, que se voltava para o jardim será substituído por voltada para o jardim. Então, as adjetivas, normalmente,
são o quê? São substituídas por uma reduzida em que o verbo está no particípio. Então, vou escrever aqui. Letra A, oração 1, voltada para o jardim, certo? Então, veja que a palavra que sumiu, certo? O conectivo aqui desapareceu e o verbo saiu da sua forma flexionada e agora está na forma nominal, certo? Agora, nós vamos responder sobre a oração 2. Ainda a letra A, só que aqui eu quero mudar a cor. Eu já mudo. 2. Pois teve a certeza, aqui vem um complemento nominal, de que ouvira alguém. Então, ela teve a certeza de ouvir alguém. Aqui é uma oração adjetiva, certo? Adjetiva não, substantiva. As substantivas normalmente são substituídas por orações reduzidas com o verbo no infinitivo. Agora eu vou para a última aí da letra A, certo? Que é uma que nós vamos colocar o verbo no gerúndio. Fique observando aí. Então, letra A, número 3. De ouvir alguém chamando seu nome na calçada. Chamando seu nome na calçada da rua. Pronto. Aí nós já temos as 3 reduzidas que... Deixa eu só tirar aqui o número 1 dali. Que substituiriam, certo, as desenvolvidas presentes neste período. Para que é importante saber controlar as orações reduzidas, tá? Porque em alguns momentos, o que vai acontecer, por exemplo, lá na sua redação? Tem muito que. Esses conectivos começam a se repetir de maneira exagerada. E aí o seu texto fica com aquele fenômeno do queísmo, que é horrível, que baixa sua nota. Então, é importante que você saiba desta opção de substituir as orações desenvolvidas por orações reduzidas. Eu refarei a leitura agora do período todo, inserindo as reduzidas, as 3 ali para você. Abriu cuidadosamente a janela do quarto da frente, voltada para o jardim, pois teve a certeza de ouvir alguém, chamando seu nome na calçada da rua. Observem que nós tínhamos 3 ques numa única sentença. E com as reduzidas, nós eliminamos os 3. Então, aquela situação do queísmo, que acaba aparecendo inclusive na sua produção de texto, e você fica assim, mas eu não tenho opção, eu vou trocar tudo por o qual, ou por outro pronome, ou isso aqui é uma conjunção, não tem como trocar. Está vendo? Basta que você utilize uma oração reduzida e aquele que será eliminado do seu texto, sem prejuízo gramatical ou de sentido. Agora, pessoal, ele pediu para que a gente classifique cada uma das reduzidas, tá? Nós vamos classificar aqui juntos abaixo. Aos poucos, lá no início da resolução do exercício, eu fui falando para vocês as classificações. Então, vamos lá. A oração número 1, que se voltava para o jardim, era uma oração adjetiva porque qualificava janela. A janela que se voltava para o jardim. E como veio entre vírgulas, é uma adjetiva explicativa. Então, oração, subordinada, adjetiva, explicativa. Mas ele pediu para que nós classificássemos as reduzidas. Aí eu tenho que colocar que ela é reduzida de... Eu usei o verbo no particípio, então ela é uma reduzida de particípio. Agora vamos para número 2.
Número 2. Pois teve a certeza de que ouvir alguém. De que ouvir alguém está completando a palavra certeza, que é um nome. Então, é complemento nominal. Então, é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Nós reduzimos a oração. Então, ela é reduzida de, olhem lá, de ouvir alguém. Verbo no infinitivo. Infinitivo. Então, a número 2 é uma oração subordinada completiva nominal, reduzida de infinitivo. Agora nós vamos para número 3. Veja que a número 3, que chamava seu nome na calçada, está funcionando como adjetivo. Por quê? Qualifica o pronome alguém na oração anterior. Lembrando que as adjetivas ou qualificam um substantivo ou um pronome na oração principal. Então, a número 3 é uma oração subordinada adjetiva, certo? Só que aqui não tem vírgulas, então ela é restritiva, reduzida de gerúndio. Porque eu coloquei o verbo no gerúndio, chamando. Não tem problema utilizar o verbo no gerúndio, tá? O gerundismo é o uso do gerúndio para compor o futuro, porque no português não existe futuro composto com gerúndio, tá? Então aqui não tem problema nenhum. Eu vou aumentar o zoom para que vocês vejam aí a resposta da letra B com maior clareza. Eu acho que o zoom já está no máximo. Eu tentei aumentar mais um pouquinho e não vai. É isso mesmo, já está no máximo. Então vejam aí. O que fica claro por meio desse exercício? As subordinadas substantivas podem ser reduzidas com o verbo no infinitivo. As adjetivas com o verbo no particípio ou no gerúndio. Toda oração subordinada pode se tornar uma reduzida, eliminando a repetição dos conectivos, certo? Registrada aí a resposta desse exercício. E aí, pessoal, o seguinte, tá? Esse exercício ele é um pouquinho mais complexo, deu um pouquinho mais de trabalho. Ficou tranquilo? Vocês compreenderam? Tudo em ordem? Já vou abrir aqui o nosso outro material, tá? Então eu posso seguir com o conteúdo? Então vamos lá. Seguinte, agora um conteúdo novo são as orações subordinadas adverbiais, que são aquelas que desempenham a função de um advérbio. O advérbio ele apresenta circunstâncias de um fato verbal. Então, circunstância de tempo, de modo, de lugar e várias outras, como de condição, de finalidade. Nós veremos várias delas, certo? Então, é o seguinte, as orações subordinadas adverbiais apresentam circunstâncias de um fato verbal. E agora eu vou colocar o livro aí na tela para que vocês acompanhem comigo. Veja aqui. Se beber, não dirija.
Se caso insistir, está aqui a chave. Então, o ato de dirigir ali está condicionado. Eu tenho uma circunstância ali de condição. Se beber, não dirija. E veja depois no balãozinho da morte. Está aqui a chave. Também está condicionado, se caso insistir. Então, essas orações, se beber, se caso insistir, estão inserindo aí uma circunstância de condição. Então, como eu já estava falando para vocês, as subordinadas adverbiais estabelecem circunstâncias em relação à oração principal. Elas colocam ali circunstâncias para aquele fato. E essa circunstância ela pode ser das mais diferentes naturezas e sentidos. Então vamos lá comigo, passar pelas adverbiais e caminharmos já para o fim das subordinadas. Então, nós já estudamos as subordinadas substantivas, adjetivas e agora, finalmente, chegamos às subordinadas adverbiais. E aqui vem uma sequência de exemplos a partir de uma pequena narrativa. Essa narrativa chama-se feiura. Observem que feiura não tem acento na ortografia atual, só aproveitando a oportunidade. Quando a cegonha chegou à casa dos meus vizinhos para entregar a encomenda, o garoto era tão feio que eles ficaram com a cegonha e devolveram o menino. O texto é de Max Nunes, O Pescoço da Girafa. Olha aí comigo assim. Dentro desse trecho, há uma sequência de orações que indicam circunstâncias de fato verbal. Por exemplo, quando a cegonha chegou à casa dos meus vizinhos. Circunstância de tempo traz uma ideia de tempo aí em relação ao fato que está por ser narrado. Quando ele aconteceu? Quando a cegonha chegou à casa dos meus vizinhos. Veja a próxima. Para entregar a encomenda. Então, qual que foi a finalidade da chegada da cegonha? Entregar a encomenda. Então, aqui eu tenho uma circunstância de finalidade. Agora, veja a terceira. Que eles ficaram com a cegonha e devolveram o menino. Aqui nós temos uma consequência. O menino era tão feio. Qual que foi a consequência dele ser tão feio? Que eles ficaram com a cegonha e devolveram o menino. Então aqui eu tenho uma circunstância de consequência. Essas três orações presentes no trecho, então, trazem alguma circunstância em relação a uma outra oração que está ali por perto, no caso de tempo, finalidade e consequência. Vamos aqui ao que o livro nos fala sobre as três. Essas relações de sentido, expressas por orações adverbiais, é que criam nessa história a progressão narrativa, isto é, a sequência articulada dos fatos narrados. As orações adverbiais, além de sua importância na organização das narrativas, são também essenciais na estruturação dos textos dissertativos, como veremos mais à frente na seção as orações adverbiais nos textos. Então, o seguinte. As subordinadas adverbiais, certo? Elas permitem uma organização do texto, tanto narrativo quanto dissertativo. Elas fazem com que esse texto acabe por ser ordenado, organizado, indicando ali relações de sentido entre as orações dentro dos períodos. Então vejam aí comigo as orações subordinadas adverbiais. Primeiro, o conceito. Veja aqui uma situação de um período simples, certo? Nessa situação, o que acontece? Veja aí. De manhã, as jangadas partem para o mar, certo? Então, eu tenho uma circunstância aí de tempo. Quando as jangadas partem para o mar? De manhã. De manhã é um advérbio de tempo. No caso aí é uma locução adverbial. E está dando a circunstância do verbo partir.
qual que é a função sintática? Adjunto adverbial de tempo. Lembrando aí que os adjuntos adverbiais são o termo da oração, geralmente desempenhado por um advérbio ou locução adverbial, para apresentar circunstância do fato verbal. Aí o que acontece? Vejam este outro exemplo. De manhã foi trocado por quando amanhece. Quando amanhece, as jangadas partem para o mar. Observem que este quando amanhece continua apresentando circunstância de tempo, certo? E aí, ao fazer isso, o que está acontecendo aí? Você agora tem um verbo aí nessa circunstância de tempo, o verbo amanhecer. Então, quando amanhece, não é advérbio nem locução adverbial, é uma oração. E essa oração desempenha a função de adjunto adverbial. Então veja agora o que o livro vai falar para nós sobre este exemplo. Só um momento. Olha este infográfico. Quando amanhece, funciona como termo da outra oração, por isso é subordinada. Exerce um papel próprio dos advérbios, por isso se classifica como adverbial. Exprime circunstância, ideia de tempo em relação à oração principal, por isso é temporal. Então, quando amanhece, é um termo da oração principal, funciona como um advérbio e expressa a ideia de tempo. Então, chegamos ao seguinte. Quando amanhece é uma oração subordinada adverbial temporal. As jangadas partem para o mar, oração principal. Então, quando amanhece, expressa uma ideia de tempo em relação ao fato da oração principal, expressado pelo verbo partir. Então, dessa maneira, o que nós passamos a observar? As subordinadas adverbiais apresentam uma circunstância do fato verbal presente na oração principal. Então, da mesma maneira que um advérbio, elas estão ali apresentando este fato para você, com uma circunstância. Então, circunstância de tempo, circunstância de finalidade, circunstância de consequência, de causa, e nós veremos quais são, certo? Caso tenham alguma pergunta, vocês podem me interromper. Agora vamos seguindo. Depois de analisar esse primeiro exemplo, o que nós podemos discutir aqui? A classificação das orações subordinadas adverbiais, certo? Aqui o livro divide em dois grupos por uma questão didática. Mas elas são quantas, Hugo? São 9. Então, as substantivas eram 6, as adjetivas 2 e agora as adverbiais são 9. Mesmo que nós tenhamos 9 classificações das orações adverbiais, elas são bem mais simples e mais fáceis. Primeiro, porque observe o nome dessas classificações, certo? Olha aí comigo. Elas são todas a partir do quê? Do sentido estabelecido pela oração. Sentido de condição, de comparação, de tempo, de finalidade, de causalidade, de consequência, de proporção, de conformidade e de concessão. Então, simplesmente por uma interpretação de texto básica, você classifica todas as orações subordinadas adverbiais, sem que você tenha que fazer um esforço maior de análise sintática, de uma lógica gramatical. Só pela semântica é possível classificá-las. Então vamos à condicional. E vejam que aqui há sempre uma preocupação com o aspecto semântico, o significado elaborado por esta oração. Relação semântica.
exprime a condição de ocorrência do fato expresso na oração principal. Conjunções condicionais. Isso aqui é importante. Você ter aí na memória quais conjunções expressam cada ideia. Você já estudou isso na primeira série do ensino médio e assim por diante. Se, a menos que, desde que, contanto que, uma vez que. Então, trata-se de quê? De conjunções que estabelecem a ideia de condição. Vamos aqui? Uma vez que termine todo o trabalho, ele receberá o pagamento combinado. Qual é a condição para que ele receba o pagamento combinado? Que ele termine todo o trabalho. Então, uma vez que termine todo o trabalho, é uma subordinada adverbial condicional. Tem o verbo lá dentro, estabelece uma circunstância da oração principal e expressa a ideia de condição. O livro ainda traz para nós uma tirinha do Frank Ernest em que nós podemos pensar mais um pouco. Supervisor. Se eu quisesse trabalhar para um idiota, teria aberto um negócio próprio, né? Então ele faz uma crítica ao supervisor, mas ao mesmo tempo critica a si mesmo de uma forma muito pesada. Se eu quisesse trabalhar para um idiota, teria aberto um negócio próprio. Então, se eu quisesse trabalhar para um idiota, se eu quisesse, olha aí de novo a condicional. Então, essa seria a condição para que ele abrisse um negócio próprio. Mais uma vez, temos uma oração subordinada adverbial condicional. E aqui vem a análise do livro. A oração "se eu quisesse trabalhar para um idiota" exprime a condição imposta pelo personagem para abrir um negócio próprio. Então, quando eu tiver essas orações que estabelecem uma condição para que o fato da outra aconteça, certo? Nós vamos observar ali uma oração subordinada adverbial condicional. Vamos à comparativa? A comparativa, uma relação semântica que estabelece uma comparação. Conjunções comparativas, como, mais do que, menos do que, tão quanto, tanto quanto. Então, algumas conjunções aí virão aos pares, certo? Para manter o paralelismo. Vejam um exemplo. Durante a palestra, ele mais dormiu do que prestou atenção ao assunto. Então, mais dormiu do que prestou atenção. Estou comparando aí a situação de dormir e prestar atenção. Então, o durante a palestra está ali separado. Então, aqui houve uma comparação entre durante a palestra ele mais dormiu, oração principal, com a outra oração, que é a subordinada adverbial comparativa, do que prestou atenção ao assunto. Fechado? Agora veja só. Mais um exemplo dentro de um anúncio. Para você, qual delas tem o maior salário? Mulheres negras ganham 45% menos do que mulheres brancas. Uma discussão que no momento é tensa, né? Não deixe o preconceito escolher por você, pela igualdade da mulher negra no mercado de trabalho. E aí vem o questionamento sobre o aspecto sintático, a construção aí da oração subordinada adverbial. Mulheres negras ganham 45% menos. Menos do que quem ou do que o quê? Do que mulheres brancas. Aqui vale a pena um alerta para vocês tomarem cuidado. Esse do que mulheres brancas tem o verbo ganhar ali oculto, certo? Então esse ganham da segunda oração, ele ficou subentendido, ele ficou implícito, mas ele está lá. Então, do que mulheres brancas é uma oração subordinada adverbial comparativa, mesmo que ali o verbo esteja elíptico, implícito. Vamos à temporal? Temporal é a adverbial que indica a circunstância de tempo. Locuções que indicam circunstância de tempo ou conjunções. Quando, logo que, sempre que, desde que, assim que, enquanto.
enquanto jogávamos futebol, ele chegou. Então, aí eu tenho uma circunstância de tempo da chegada dele, enquanto jogávamos futebol. Vamos ao exemplo do livro? Logo que a chuva... Vocês me desculpem, mas eu estou ficando sem voz, tá? Logo que a chuva parar completamente, continuaremos a caminhada. Logo que a chuva parar completamente é uma circunstância de tempo para continuarmos a caminhada. Só continuaremos quando a chuva parar. Então, a primeira oração aí é uma subordinada adverbial temporal, dando circunstância de tempo para a segunda. E agora eu venho aqui para adverbial final, que é aquela que indica a ideia de finalidade. Exprime a finalidade do fato contido na oração principal. Conjunções que indicam finalidade. Para que, a fim de que, certo? Observem que, neste caso, quando indica finalidade, a fim de é separado, tá? Quando a fim é escrito junto, indica semelhança, afinidade. Exemplo. Levarei o carro ao mecânico para que ele conserte os freios. Então, levarei o carro ao mecânico, oração principal, para que ele conserte os freios, a finalidade de levar este carro ao mecânico. Veja a próxima. A fim de que o menino compreendesse bem, o pai falava pausadamente. Então, com qual finalidade o pai falava pausadamente? A fim de que o menino compreendesse bem. De novo, oração subordinada adverbial final, indicando a finalidade do fato principal. Como vocês têm acesso pela Iônica, nesta página, vocês têm um resumo dessa primeira metade das subordinadas adverbiais. Amanhã, provavelmente, nós conseguiremos ir para a segunda metade. Então, aqui, eles resumem na página 591, certo? Essa primeira metade. Agora, eu quero agendar com vocês a tarefa para amanhã. Só que eu vou agendar uma tarefa bem curtinha, porque é de um dia para o outro, certo? Amanhã nós temos aula de novo às 7h10. Lembrando que hoje eu entrei para a aula, só tínhamos 2 colegas em sala, tá? Então, procurem acordar às 7h10 aí, antes das 7h10 na verdade. Então, lá no seu livro de exercícios, só um momento. A sua tarefa estará na página 52, certo? E eu quero que vocês façam somente o exercício 1 e o exercício 2. Então, o exercício 1 e o número 2, tá? Os demais, nós vamos primeiro terminar o conteúdo, a segunda metade das adverbiais, para que vocês façam, certo? E nós temos bastante questões, né, sobre o tema. Tranquilo? Então, vocês farão os exercícios 1 e 2 da página 52 do caderno de atividades. Eu vou anotar aí para vocês. Página 52, exercícios 1 e 2. Certo? Algum questionamento, alguma pergunta sobre esse conteúdo novo que vocês viram hoje aí comigo? Hein, pessoal? Tudo ok, Isabela? Carlos Eduardo? Então tá ótimo. Pessoal,
Então, até amanhã. Amanhã tem aula de gramática de novo, bem no comecinho da manhã. Tentem se organizar para chegar a tempo para a aula de gramática, tá bom? Pegar desde o início. E façam a tarefa, mantenham os estudos aí bem tranquilo, tá? Então, até a próxima aula. Tudo de bom para vocês.